Hora de política aqui no Itararé Notícias. Arimatea Souza, como foi, Ari, a abertura do ano legislativo hoje na Assembleia Legislativa lá na capital? Boa noite. Boa noite, Anchieta, Mônica, muito boa noite, telespectador. Foi uma cerimônia clássica do ponto de vista do governador Ricardo Coutinho. Quando eu digo clássica, é que ele levou ao pé da letra o que recomenda essa sessão de abertura ordinária do ano legislativo, ou seja, uma prestação de contas administrativa do ano anterior. Só que Ricardo Coutinho aproveitou a de hoje, na Assembleia Legislativa, para prestar conta dos 7 anos à frente do governo da Paraíba. Na verdade, foi uma despedida do governador. Não se sabe se despedida valendo a partir de abril ou valendo a partir de dezembro, mas foi o último ano em que ele compareceu para essa abertura solene das atividades ordinárias. Como eu disse, Ricardo Coutinho falou por aproximadamente 2 horas, foi um discurso muito longo, deu fome, deu sono a quem estava assistindo. 2 horas parece aqueles discursos daqueles ditadores. Foi um calhamaço. Ele repassou o que ele considera ser o acervo de obra de seu governo, com destaque para a área da infraestrutura e dos recursos hídricos. Quanto ao ano de 2018, o ano está começando, a ênfase do governador foi nas ações e nos investimentos que ele disse espera realizar na área da segurança pública. É muito sintomático que ele tenha elegido a segurança pública como a prioridade desse ano de 2018, o último ano do mandato dele, até porque inevitavelmente a segurança pública deverá ser o principal ou um dos principais assuntos na eleição para governador, na campanha política, porque principalmente nas grandes cidades e nas cidades de pequeno porte, onde os destacamentos policiais são insignificantes do ponto de vista quantitativo, a situação está quase desesperadora pela população. E, nessa perspectiva, já olhando esse viés eleitoral, Ricardo Coutinho elegeu prioridade como a segurança pública para 2018. O suspense, como eu disse, foi mantido em relação, ele não fez nenhuma sinalização mais objetiva quanto a, eventualmente, disputar ou não o Senado nas eleições deste ano. E muito das decisões políticas vão ficar represadas, decisões e estratégias políticas vão ficar represadas até o começo de abril, quando haverá essa decisão do governador do PSB. A vice-governadora estava lá, presente? Estava sim, era vice-governadora e eu ia até deixar para falar um pouquinho sobre Lígia daqui a pouco, mas já que você tocou no assunto, Lígia estava presente, assim como o seu esposo, o deputado Damião Feliciano. A convivência entre ambos foi o que a gente poderia dizer uma convivência democrática e formal, mas, inegavelmente, governador da Paraíba e vice-governadora vivem o pior momento da relação política entre ambos. Você mencionou, Arimatea, sobre tom de despedida, enfim, falou aí na palavra despedida em relação ao governador, e conversou hoje com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Evásio Bezerra. O deputado Evásio acredita na saída do governador em abril? É aí que eu vou recolocar Lígia nessa discussão. Evásio Bezerra me disse que não há acordo com o PSB que não passe para que Ricardo Coutinho seja candidato ao governo do Estado, não passe pelo afastamento da chapa inteira. Ou seja, Ricardo e Lígia se afastando do cargo no começo de abril. Por que isso, segundo Evásio Bezerra? Segundo ele, se Lígia fosse alçada a partir de abril à condição de governadora, sucedendo a Ricardo Coutinho, inevitavelmente ela se transformaria numa candidata à própria reeleição nas eleições de outubro. E ainda, segundo o líder do governo, o projeto socialista, o projeto de governo do agrupamento Ricardo Coutinho, que já tem aí uns bons anos na política da Paraíba, seja como governador ou antes como prefeito da capital do estado, o projeto socialista, volta ao ponto, vai ser comandado, segundo Ricardo Coutinho, pelo candidato ao governo do PSB, que é João Azevedo. Então, na linha de raciocínio do líder do governo,
Se Ricardo deixar o governo sem esse entendimento com Lígia, para que ela saia também, esse projeto duradouro de administrativo no estado do PSB ficaria ameaçado, porque as circunstâncias políticas rapidamente levariam Lígia à condição de governadora, candidata à reeleição e no exercício do cargo. Eu até perguntei a Evásio se, por hipótese, Lígia e Damião aceitassem deixar o governo junto com o Ricardo, quem seria o candidato ao mandato tampão apoiado por Ricardo Coutinho? Seria uma eleição indireta feita na Assembleia Legislativa. Evásio disse que não caberia, não é oportuno avançar em conjecturas de nomes, até porque cada momento deve ser vivido com os desafios daquele momento. Mas dá para projetar que a intenção de Ricardo Coutinho é sair do governo com Lígia, se for possível, e eleger na Assembleia, já que ele tem uma maioria folgada aí de deputados, eleger João Azevedo como governador para o mandato tampão e João Azevedo como governador tampão para o mandato final, a parte final do mandato, disputar nessa condição a reeleição nas eleições de outubro. É isso que se desenha como o projeto dos sonhos do governador Ricardo Coutinho. Falta combinar com o coração de Lígia e com o coração de Damião Feliciano. Ninguém sabe como estão batendo esses corações. Pois é. Duas informações adicionais para fechar o noticiário político. A Câmara de Campina Grande decidiu hoje reconduzir todos os membros, toda a formação das comissões permanentes que existem naquela Casa Legislativa. São mais de 10. Ou seja, a mesma formação de 2017 vai valer para o exercício de 2018. Ou seja, é um sintoma de que a Câmara de Campinas está hibernando aí, esperando as definições do quadro político estadual. O Democratas marcou a sua convenção nacional para o dia 8 de março. Na verdade, é a sua pré-convenção, onde essas convenções só podem ser formalmente realizadas e reconhecidas pela Justiça Eleitoral a partir de julho. A pré-convenção do Democratas vai acontecer, como eu disse, 8 de março, e provavelmente nesse evento e nessa data o DEM apresentará o seu presidenciável na corrida sucessória para suceder Michel Temer. Obrigado, Ari.